Depois de 5 horas, o encontro entre líderes partidários e o Ministério da Fazenda, no domingo, produziu um primeiro acordo para substituir parcialmente o IOF. Ninguém espera que o assunto esteja definitivamente resolvido. Esse foi aquele pontapé inicial numa tramitação no Congresso que pode ser demorada e bastante complexa em alguns pontos. O governo não desistiu de arrecadar mais, só que vai distribuir essa cobrança entre mais setores. O ajuste ainda se dá pelo lado da receita. Já no corte de despesas, que crescem acima do limite do arcabouço fiscal, o que se ouviu foi um silêncio ensurdecedor, tanto por parte do governo como por parte dos líderes. Mas vamos nos debruçar primeiro no que foi anunciado por Fernando Haddad. A alíquota do IOF será recalibrada para reduzir o impacto fiscal do decreto anterior em 1/3. O principal beneficiado será o risco sacado. Em troca, o governo editará medida provisória para aumentar a tributação das BETs de 12% para 18%, que era uma proposta do Congresso. 2, acabar com a isenção de imposto de renda sobre LCI e LCA e todos os outros títulos isentos, que serão tributados ainda de uma forma, segundo o ministro da Fazenda, bastante atrativa, de 5%, serão ainda incentivados, nas palavras de Fernando Haddad, do ministro da Fazenda. A tributação da Contribuição Social sobre Lucro Líquido, a CSLL, sobre instituições financeiras será equalizada. Hoje, as fintechs pagam menos, uma alíquota de 9%, menos que os bancos. Pela medida provisória, passarão a pagar uma contribuição de 15% e 20%. 3, revisão dos gastos tributários. A gente falou bastante disso no mercado aberto, também por aí, comentou-se bastante, com previsão de corte de 10% em benefícios que não estão na Constituição. Esse ponto foi um dos mais mencionados nos últimos dias, tanto pelo Congresso como pelo governo. E 4, haverá novas reuniões para debater gastos primários. Projetos nesse sentido já estão no Congresso. Atacam, por exemplo, os supersalários do funcionalismo público e dão conta da previdência dos militares. Segundo eu apurei com líderes que estiveram na reunião, o governo apresentou um cardápio de medidas, de despesas com impacto fiscal crescente nas contas públicas. E os parlamentares escolheram alguns pontos para mexer já agora, alguns pontos em que houve maior consenso. Assuntos como Fundeb, fim do piso da saúde e da educação e medidas mais rigorosas para o BPC foram, sim, aventados, discutidos na reunião, mas a maioria achou que não era hora de arrumar mais uma guerra com a sociedade, nas palavras de um líder presente. Em relação ao Fundeb, por exemplo, a Fazenda mostrou lá a planilha com a projeção de que parte da União, de que a parte de contribuição da União ficasse em 30 bilhões de reais. Já está em 70 bi, quer dizer, a projeção era de 30, já está em 70. Mesmo assim, ficou de fora desse debate, desse cardápio de medidas iniciais. No caso do BPC, deputados concluíram que isso foi discutido no final do ano passado, no ajuste fiscal enviado pelo governo, e já foi refutado. A conclusão dessas discussões será apresentada por Haddad a Lula, que chega amanhã à noite da França e deve bater o martelo. Vamos então, pessoal, ouvir o que disseram na saída desses encontros, tanto Fernando Haddad como os presidentes da Câmara e do Senado. Para nós, é melhor essa solução estrutural, que nós estamos mexendo com uma coisa que define um caminho de tributação estável, do que o próprio decreto. Então, por isso que eu aceitei de pronto a proposta do presidente Hugo, do presidente Alcolumbre. Vamos fazer uma coisa estrutural, então, para dar conforto para o arcabouço fiscal. E eu falei, não precisamos nem de 10 dias para isso. Nós já temos um caminho a seguir. Nós acertamos que vamos, nos próximos dias, principalmente atacar as isenções que estão caracterizadas no modelo infraconstitucional. Então, esse debate se dará para poder ver de quanto será esse corte. É uma sugestão de 10%, pode-se também fazer de forma gradativa. O modelo será discutido tanto na Câmara como no Senado para que possa ser apresentado à sociedade brasileira. Mas é chegada a hora de nós, de maneira muito equilibrada, enfrentarmos esse debate. E quando a gente tem a coragem de enfrentar esse debate, nós estamos tendo a coragem como brasileiros, na condição em que nós estamos, senadores, deputados, o Poder Executivo, as lideranças, e esse debate, sem dúvida nenhuma, será um sinal claro, presidente Hugo, para o caminho que queremos construir nessa relação institucional com o Poder Executivo. Vamos dar uma olhadinha rápida nas negociações das bolsas de hoje e, em seguida, nós vamos debater esse assunto com a Mariana Barbosa,
colunista do UOL, com Lucas Constantino, que também é economista da GCB Investimentos. Vamos nos debruçar sobre todos os detalhes, as minúcias que foram anunciadas até agora. Não são tantas assim, mas o primeiro impacto, a recepção disso pelos investidores, pelo mercado, pela sociedade em geral. Olha, na Ásia, hoje é um dia positivo, tudo no azul ou no verde, que é a nossa cor aqui. Tóquio sobe 0,88, Hong Kong 1,63, China 0,43. Essas negociações já estão encerradas. Na Europa, elas estão em andamento. Paris cai 0,10, Londres 0,14, Frankfurt 0,52, Madrid é a única que sobe 0,27. Aqui quero chamar a atenção para a reunião que acontece hoje em Londres entre representantes enviados da China e dos Estados Unidos para debater as relações comerciais. Vocês lembram que teve aquele telefonema de Xi Jinping e Trump na semana passada, na quinta-feira. Demos aqui na sexta no Mercado Aberto. Eles anunciaram que iriam estreitar e dar andamento, avançar com essas negociações. Para os Estados Unidos, interessam principalmente as terras raras, são aqueles minerais, aqueles ímãs especiais usados em uma série de produtos e tecnologias avançadas, como a defesa e a própria fabricação de automóveis. A China detém 70% da produção desses minerais raros e, 90% do processamento. É muita coisa. Tem linhas de automobilísticas de montadoras já paradas na Europa, com dificuldades em importar esses minerais de terras raras que agora estão sujeitos a licenças especiais por parte da China. Os Estados Unidos querem avançar nessa seara e a China quer avançar na conversa sobre chips de inteligência artificial, softwares que também têm enfrentado entraves burocráticos dos Estados Unidos e também uma série de licenças especiais para serem exportados para a China. Pesam os interesses desses respectivos países. Vamos para os Estados Unidos, isso é como fechou na sexta-feira. Todo mundo em alta, 1,03 de alta, Dow Jones 1,05, 1,20%, todo mundo repercutindo aqui um payroll positivo, que é aquele relatório de emprego nos Estados Unidos. Estavam todos na expectativa da saída desse relatório na sexta-feira, veio acima do previsto, por isso as bolsas fecharam no azul. E por último, índice Bovespa, o dólar caiu mais, já tinha caído a 5,58, caiu a 5,56, mínima em 8 meses, desde outubro não fechava num valor tão baixo. Os investidores aqui também reprecificando o fato de que pode haver mais uma alta de juros de 0,25 ponto percentual. Gabriel Galípolo participou de uma entrevista de um painel, de um grande fórum, Fórum Esfera, nesse fim de semana. De novo, bateu naquela tecla que o Banco Central atua baseado na cautela e flexibilidade, enfatizou essa palavra flexibilidade, deixando aberto no entendimento dos investidores um aumento residual de 0,25 ponto percentual na próxima reunião, que acontece na semana que vem, acho que é 16, 18 de junho. Essa porta não está totalmente fechada, então o mercado está meio dividido sobre se haverá ou não esse novo aumento. O índice Bovespa caiu levemente, 0,10%. Vamos dar uma olhada na agenda da semana? É uma agenda que está mais cheia dessa vez. Segunda-feira tem balança comercial, tem boletim Focus, já a gente vai dar isso. Na terça tem o IPCA, índice de inflação usado pelo Banco Central também para calibrar suas expectativas, suas decisões. Na quarta-feira tem estoque de petróleo bruto nos Estados Unidos. Vamos para a próxima, que quinta-feira, vendas varejo, isso é sempre importante. Tem o PPI e o IPP, eles estão, mas a inflação nos Estados Unidos, CPI para o consumidor na quarta, para o produtor agora na quinta-feira. E na sexta-feira temos produção industrial na zona do euro e setor de serviços aqui no Brasil. Então, o Brasil, os principais indicadores dessa semana, varejo, serviços e o IPCA, que sai amanhã, e é lógico que a gente vai repercutir. Sem mais delongas, vamos conversar com a nossa colunista do UOL, a Mariana Barbosa, que estava com a agenda cheia também nesse fim de semana, porque ela esteve no Fórum Esfera, vai nos contar ali um termômetro, ela tem uma medida bastante acurada do humor dos investidores, do mercado, setor privado, setor produtivo e também, claro, das medidas anunciadas ontem à noite. A gente já estava dormindo, eu acho, né, Mariana? Eu já estava, só fui ver hoje de manhã, foi muito tarde. Não tem como acompanhar a agenda desse pessoal. Mari, bom dia, seja mais uma vez bem-vinda ao Mercado Aberto. Me dá aqui as suas primeiras impressões e com quem você já conversou essa manhã para repercutir essas medidas, né? Isenção, acabar com a isenção de imposto de renda de LCI e LCA, aumentar a taxação de bets, falar sobre renúncias tributárias e recalibrar as alíquotas do IOF, mas mantendo o risco sacado, que era um ponto muito caro ao mercado financeiro, via isso com muita preocupação.
Pois é, Amanda, bom dia. Eu acho que o ministro Fernando Haddad pode ter dormido um pouco mais tranquilo aí essa noite, porque eu acho que teve vitórias importantes, né? Eu acho que o presidente Hugo Mota estava ali ameaçando pautar uma derrubada desse decreto, o setor privado estava muito enfático, o setor financeiro, de que tem que derrubar, que eles não vão aceitar nada além de derrubar o decreto integralmente. Eu acho que o ministro... houve uma desidratação aí sobrou aí 1/3 do que vai ser arrecadado, e eu acho que o ministro Fernando Haddad conseguiu preservar o que ele considera distorções, então ele está calibrando ali, então ele diminuiu a sanha arrecadatória do IOF, mas ele manteve ali algumas cobranças para algumas... para alguns pontos e o mais importante era do risco sacado, que ele conseguiu, mesmo reduzindo em 80% a cobrança, ele conseguiu manter uma cobrança, porque o risco sacado era isento, não era considerado uma operação de crédito, né? O risco sacado é aquela operação que os varejistas antecipam o pagamento aos fornecedores, mas eles não, e aí pegam um empréstimo com os bancos para poder fazer essa antecipação, mas isso não era considerado uma operação de crédito, e agora vai ser, mesmo com uma alíquota que vai gerar 80% de arrecadação a menos para o governo. Então, assim, eu acho que ele manteve o discurso do que é necessidade de corrigir distorções, né, que foi uma coisa que ele apresentou quando ele apresentou esse decreto do IOF. Então, assim, acho que reduziu a sanha arrecadatória e manteve essas correções. E dessa redução, que vai ser, né, o governo vai ficar só com 1/3 da arrecadação prevista originalmente. O outro terço vai vir de uma medida que o próprio governo federal tinha apresentado para o Congresso e o Congresso tinha desidratado, que a MP das BETs originalmente previa 18% de tributação sobre o lucro do que elas arrecadam, excluindo o pagamento das apostas. Isso o Congresso desidratou para 12%. Então, só com essa volta para 18%, então, já era um projeto do próprio Haddad. Quer dizer, talvez se tivesse sido aprovado os 18% lá atrás, não precisasse desse IOF tão grande agora, né? Então, assim, isso acho que também mostra que, no fundo, o Congresso está tendo que ceder a políticas que o próprio governo já tinha proposto. Então, e aí as outras medidas foram vitórias o setor financeiro estava defendendo as BETs e criptomoeda não entrou, mas eles estavam defendendo acabar com um imposto muito mais baixo para as fintechs, e aparentemente eles conseguiram, aí, que as fintechs pagavam 9%, e tem uma outra taxa de 15% a 20%, então vai enquadrar, e as fintechs vão passar a pagar 15%, enfim, então aí tem uma mudança que também, quer dizer, pode-se dizer que é estrutural, do ponto de vista do governo, mas vamos ver como é que as fintechs vão reagir a essa medida, né? Ainda tem alguns então, lobbies assim, atuando, né? Aí a gente vai ver muito as fintechs, uma grita das fintechs, das próprias BETs, que hoje já estão muito mais agindo em uníssono, mas é o que a gente tinha conversado antes. No caso das BETs, também há meio que um consenso geral de que há problemas sérios para a saúde mental, a população mais pobre, vulnerável, às vezes sem tanto acesso à informação, e os mais ricos também, que são viciados em jogo, cria um vício e perturba todo o orçamento dessas famílias. Eu vou fazer uma chamada rápida de um intervalo comercial para quem nos chama pela televisão. Quem está conosco pelo YouTube continua. Mari, eu quero te ouvir sobre o que pode encontrar de resistência, o que deve ter tramitação vida mais fácil no Congresso. Rapidamente, que a gente precisa chamar o outro entrevistado, um pouco do seu termômetro do Fórum Esfera nesse fim de semana, né? Houve painéis muito interessantes, dos quais participaram empresários e autoridades políticas, públicas. Quero te ouvir um pouquinho. Pois é, Amanda, tinha um consenso, né? Os discursos eram, chegou o momento histórico, como nos anos 90, na época do Plano Real, teve o momento histórico de que a gente tinha que acabar com a inflação, que não deu para fazer antes, porque não tinha esse consenso da sociedade. Quer dizer, o clima era de que chegou o momento de que tem que mexer no gasto público.
E o que a gente viu? Então, se tinha uma expectativa enorme, o presidente da Câmara, o Mota, tinha uma expectativa enorme com os discursos dele. O tom era que tem que mexer, vamos aproveitar esse momento histórico para mexer nos gastos estruturantes. E o que a gente viu dessa reunião é que mesmo as questões do gasto estruturante, ele ficou para o lado da arrecadação, porque você mexer no gasto tributário aumentar a arrecadação, aumentar a tributação de setores que hoje pagam pouco, né? Então, as questões mais de unificação do piso de saúde e educação, que permite que os prefeitos usem o dinheiro para uma coisa ou para outra, e aí você limita o crescimento dos ajustes desses gastos obrigatórios no tempo, isso ficou para depois, né? Vai ter uma reunião mais para frente para falar dessas questões mais estruturantes, mas a gente não vê aí nesse momento aí que já começa a entrar em período pré-eleitoral, que vai se mexer nessas questões. E aí o gasto dos penduricalhos, dos supersalários, aposentadorias de militares, isso sempre vem à tona, a gente sabe que é muito difícil passar isso no Congresso. Mas o que parece que se criou um consenso é para reduzir o gasto tributário de questões infraconstitucionais. Então, não vai se mexer em zona franca, provavelmente não vai se mexer em simples, dedução de imposto de renda, abatimento que pega muito a classe média de gasto com saúde e educação privada, isso nada vai entrar. Mas tem um gasto que é escandaloso e que o próprio Congresso já fez medidas para reduzir e que nunca aconteceu. Desde 2021 foi aprovada uma emenda constitucional obrigando a reduzir os benefícios dessas isenções em 10% ao ano até 2029, porque esses gastos tributários eles saíram de 2,6% do PIB Mari, em 2006, vou te interromper um minutinho. 8,7%. Só para dizer que a gente voltou do intervalo comercial da televisão, só termina essa frase, Mariana, que a gente está falando sobre as renúncias tributárias e como elas pesam no orçamento, e aí a gente chama o Lucas. Só termina a frase, por favor. Tá ótimo. Então, assim, o Congresso vai ter que fazer agora uma coisa que já vinha sendo debatido há muito tempo e agora o Congresso está se mostrando disposto a mexer nesses gastos tributários.